E aí, gente, tudo tranquilo? De novo aqui no aulalivre.net, eu sou o Zé Ricker e vou trabalhar com vocês a biologia. Olha só, o que nós temos para hoje é a questão e aquela continuação do transporte pela membrana. Só dando uma leve recapitulada, nós tínhamos os transportes passivos. Lembra que era um transporte passivo? Transporte passivo é aquele que buscava o equilíbrio, foi o que a gente tinha definido. Quer ver? Olha aqui, ó. Nós temos agora uma coisa chamada difusão facilitada. Não é difusão simples. Difusão facilitada é diferente. Nessa situação que nós temos aqui, a membrana plasmática tem a sua parte de fora, superior, e a parte de dentro, inferior. Pensem agora, exercício mental. Qual delas nós temos uma maior quantidade de soluto? A parte de fora ou a parte de dentro? Soluto são os pontinhos. A parte superior, a parte de fora. Então eu posso dizer que fora da célula o meio está hipertônico e dentro da célula, a parte de baixo, está hipotônico. O que a gente consegue concluir? Que tem uma diferença de concentração. Essa diferença de concentração é importante, por quê? Porque agora vai acontecer um processo. Daí tu deve estar pensando, novamente isso, né? Nós temos a passagem de soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Exatamente, como era lá na difusão simples. Porém, muito importante, esse soluto ele não é pequeno. Esse soluto, por exemplo, ele não é um gás, ele é grande e ele não passa naturalmente pela membrana, ele precisa de ajuda, uma ajuda. Ou seja, nós temos a passagem de soluto do hipertônico para o hipotônico. Então, o soluto ele vai entrar na célula e quem é que ajuda a fazer isso? Uma proteína. Esta proteína pega e carrega o soluto de fora para dentro. Quando a proteína faz isso, ou seja, quando a proteína ela carrega o soluto do mais concentrado para o menos concentrado, ela está buscando o quê? Ela está buscando o equilíbrio. O que a gente viu antes? Se está buscando equilíbrio, o que vocês concluem? Que a difusão facilitada, que é a passagem de soluto grande, um íon, do mais concentrado para o menos concentrado, tem gasto de energia? Não tem, porque está buscando equilíbrio. Isso é uma coisa bem marcante que nós temos. Agora, para fechar essa questão de transporte pela membrana, nós temos aqui um evento que é muito importante, que é o transporte ativo. Transporte ativo é aquele que vai ter gasto de energia. Mas eu vou aproveitar o que a gente acabou de ver na difusão facilitada e vou fazer um esquema rapidinho no quadro para vocês, tá? Então aqui, ó, acompanha comigo. Eu tenho uma célula e esta célula, ela tem uma diferença de concentração. Não vou botar pontinhos, porque senão o desenho fica muito poluído. Eu vou usar o tamanho da letra, tá? Então assim, ó, eu tenho uma quantidade de potássio grande dentro da célula e uma quantidade de potássio pequena fora da célula. Eu tenho uma quantidade de sódio pequena dentro da célula e uma quantidade de sódio grande fora da célula. O que é muito marcante aqui? Eu tenho uma diferença de concentração. Então lembra, potássio bastante dentro, pouco fora, sódio bastante fora, pouco dentro. Se a gente fosse usar o termo que a gente estava usando até agora, o hipo e o hipertônico, olhando só para o potássio, o meio interno, o intracelular, ele está hipertônico. E o extracelular, só potássio, ele é hipotônico. Então, hiper e hipotônico. Agora, olhando para o sódio, eu tenho pouco dentro, ou seja, dentro o intracelular ele está hipotônico, e se acostumem com essa nomenclatura, e o extracelular está hipertônico. Primeiro, o que acontece para buscar o equilíbrio? O potássio, ele sai da célula. O potássio vai embora, sai da célula. Naturalmente, sem gasto de energia. Isso a gente viu até agora. O sódio, naturalmente, para buscar o equilíbrio, o que ele faz? Ele entra na célula. O sódio entra na célula. E tanto a saída do potássio como a entrada do sódio é a difusão facilitada que a gente acabou de ver. Só que lembra, não confunde, isso é só para mostrar um exemplo que é o transporte ativo. Sabe por quê? Porque a célula tem um comportamento diferente aqui. A célula, nesse momento, é como se ela olhasse para o potássio e pensasse o seguinte: ó potássio,
eu sei que tu está indo embora por essa diferença de concentração, mas tu é importante para mim. Potássio, eu faço de tudo para que tu fique dentro de mim. Esse é o pensamento. É óbvio, a célula não fala. Tá? O que chama atenção? Ela vai fazer um esforço para que nós tenhamos, olha só, um fluxo do potássio de fora para dentro. E pensa um pouquinho. Se eu estou passando potássio, agora vamos botar aqui, ó, do meio hipotônico para o meio hipertônico. A célula, gente, pensa, ela está buscando equilíbrio? Não, ela está aumentando cada vez mais o hipertônico. E por que ela faz isso? Ela não faz isso ao acaso. Ela faz porque o potássio é importantíssimo. O potássio entra na respiração celular. Então ela vai utilizar esse potássio. Isso é um investimento que é feito, não um gasto. Só que esse investimento tem um custo. Ou seja, como está indo contra o equilíbrio, eu não estou querendo buscar igualdade. Nós temos na seta gordinha a presença de ATP. E é isso que o transporte ativo nos diz. Nós temos a passagem de um soluto do menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, tu não está indo a favor do equilíbrio, tu está indo contra o equilíbrio, está indo a favor do desequilíbrio. Tu está deixando o que é hipertônico mais hipertônico. Só que tem um problema. A célula, ela olha para o sódio, que estava entrando naturalmente, e diz, sódio, bem na boa. Lembrem, a célula não fala, tá? Bem na boa. Eu já tenho muito potássio dentro de mim e não preciso mais de sódio. E o que ela faz? Ela expulsa o sódio, ou seja, ela faz com que o sódio migre, agora, novamente, olha para cá, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ou seja, o sódio, ele sai da célula e essa migração do sódio do hipo para o hiper não está buscando equilíbrio. Só que é importante porque a célula precisa de espaço. E por uma questão de importância, o que nós temos? Esta migração. Gente, isto aqui, ó, tem gás de energia. Então, nas duas setinhas gordinhas, nos dois casos onde nós temos a presença do ATP, nós temos o melhor exemplo possível de uma coisa chamada transporte ativo, que é contra o equilíbrio e que vai consumir ATP. Sabe onde é que a gente enxerga o transporte ativo? Na imagem de vocês, nós temos exatamente o que acontece com o sódio e com o potássio, só que de uma forma um pouco mais elaborada. Sabe onde é que realmente isso acontece? Em uma célula que é assim, ó, que nós temos. Numa célula nervosa. Muitos já devem ter escutado em algum momento uma coisa chamada sinapse nervosa, uma coisa chamada impulso nervoso. Esta corrente que ocorre, essa sinapse nervosa que vai ocorrer de um neurônio para outro, essa descarga elétrica, o que ela é? Bomba de sódio e potássio. A entrada dos íons sódio e potássio causa uma polarização e uma despolarização da membrana desse neurônio. E isto é o impulso nervoso, que é a comunicação rápida que nós temos no nosso organismo. E isso que é extremamente importante para a gente é simplesmente uma questão de membrana plasmática, é simplesmente uma questão de permeabilidade da membrana, é simplesmente uma questão de transporte ativo. Isso, gente, por ser muito especial, cai demais em prova. Aparece no Enem em outras questões de vestibulares, mas vocês não podem, de maneira alguma, errar se entenderem esse processo. Lembra? A gente simplesmente, entende as coisas, não fica decorando, porque na hora da prova, por mais que seja elaborada a questão, vocês acertam as questões. Óbvio que talvez vendo uma vez o vídeo não é o suficiente. Dá uma revisadinha, olha de novo, vai para a apostila, faz as questões. Com isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Vejo vocês na próxima aqui no aulalivre.net. Tudo de bom, gente.